26 de abril de 1986. Era um dia normal de trabalho para os empregados da usina nuclear de Chernobyl, mas mal sabiam eles que o maior acidente nuclear da história estava prestes a acontecer. Sendo atualmente uma cidade fantasma, ela traz consigo histórias horríveis, mas fascinantes. Para a gente entender melhor esse acidente, é importante que a gente lembre do contexto histórico que aconteceu isso. Bom, antes da extinção da União Soviética, ela possuía uma extensão que abrangia a atual Ucrânia, que foi o local do devastador acidente. A União Soviética foi a origem dos maiores vilões de Hollywood nas décadas passadas, e tudo isso é justificado pela corrida armamentista e a Guerra Fria entre essas duas grandiosas forças. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, e do outro, a União Soviética, socialista. É preciso que entendamos esses dois lados para compreendermos a situação de Chernobyl. Com aquela briguinha antiga que você já deve ter estudado no colégio, os Estados Unidos e a União Soviética entraram no pau para disputar quem tinha maior poder sobre o mundo. Ó o pau quebrando, pá, eita porra! Isso foi de um lado positivo, pois tivemos muito avanço na tecnologia, que foi causado por essa acirrada competição entre essas duas potências. Desde o esporte, as pesquisas, os armamentos, tudo era uma competição interminável. E junto a tudo isso, tínhamos a industrialização. Como estávamos tendo uma crescente gigantesca na industrialização desses dois lados, era necessário uma coisa para sustentar essas incontáveis indústrias: a energia elétrica. Como já tínhamos testemunhado o poder da radioatividade no triste episódio de Hiroshima e Nagasaki, finalmente a força nuclear foi usada para algo útil, porém perigoso pra caralho. A usina nuclear de Chernobyl era responsável por pelo menos 10% de toda a energia da Ucrânia. Estava tudo correndo muito bem até chegarmos na madrugada de 26 de abril de 1986. O reator de número 4 iria passar por uma manutenção e foram feitos alguns testes nele. O objetivo do teste era ver se, mesmo se houvesse algum apagão, os reatores funcionariam normalmente até que os geradores de emergência começassem a funcionar. Aí você já começa a analisar que vai dar muita merda. Para fazer esse teste de segurança, a ideia era que o reator operasse em 25% da sua capacidade com seus sistemas de segurança desligados. Durante o teste, a potência do reator caiu, e o que eles fizeram foi aumentar a sua potência. Mas ao invés de ela ir para 25% novamente, ela foi para muito além disso. Como os sistemas de segurança estavam desligados devido aos testes, a cagada foi feita nesse instante. E sem o controle dos técnicos, o reator de número 4 superaqueceu e chegou a uma temperatura de 2000 graus Celsius. Como estamos lidando com elementos radioativos, o iodo 131 e o césio 137, tivemos uma reação nuclear maior que as duas bombas atômicas do Japão. Para você ter uma ideia, a explosão do reator foi tão forte que a sua cobertura foi jogada pelos ares como se fosse uma almofada. E um detalhe, essa cobertura pesava 1000 toneladas. A União Soviética era completamente fechada para si. O acidente nuclear não foi noticiado para o mundo, pois a mídia era controlada e não tínhamos 10% da força que a internet tem hoje. A cagada foi descoberta quando, numa usina da Suécia, que ficava a mais de 1000 km de distância de Chernobyl, teve seus alarmes de segurança disparados. O que eles pensaram na hora é que existia algum vazamento, algum problema na usina deles, mas depois de uma breve investigação, eles descobriram que a radiação estava vindo de outro local. A radiação foi levada pelo vento por cerca de 1000 km. A Suécia entrou em contato com a União Soviética, mas eles negaram que tinha qualquer acidente lá. Mas a Suécia não aceitou essa história e acabou por chutar a barraca. Eles fizeram um relatório para a comunidade internacional falando sobre os aumentos extremos na quantidade da radiação. No Jornal Nacional daquela época foi alegado que a União Soviética tinha noticiado 2 mortes. Tá bom, senta lá. Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TASS confirmou 2 mortes. Um morador da região ouvido pela agência americana UPI disse que são pelo menos 2000 os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Mas estimava-se que pelo menos 2000 mortes tinham acontecido. Porém, ninguém sabia que esse número seria muito superior. O maior problema de tudo é que um acidente nuclear não causa problemas só na hora. Ele faz estragos em seres humanos que podem perdurar por várias gerações. A radiação ionizante, que é a radiação liberada na energia nuclear, tem o poder de movimentar elétrons das camadas dos átomos, desfazendo ligações químicas e causando a desordem do DNA das células.
Como a tentativa de usar robôs não dava certo, que os níveis de radiação eram tão altos que davam defeitos em seus funcionamentos, foram mandados humanos para fazer o serviço. Eram biorobôs, onde eles se protegiam com chumbo e tinham que revezar o trabalho, pois cada um podia dar somente 2 pasadas para remoção do material radioativo. Na tentativa de acabar com o incêndio e evitar uma nova explosão que poderia contaminar toda a Europa, esses trabalhadores foram para a morte iminente e trabalharam em prol da população dos arredores de Chernobyl. Os bombeiros que chegaram ao local para o controle do incêndio não podiam ficar mais de 1 minuto, pois nesse curto período de tempo eles receberiam o dobro da dose mortal de radiação. Inúmeros helicópteros sobrevoavam o reator despejando areia e argila com chumbo e boro para o controle da radiação. Mas de qualquer forma, mesmo com esses esforços, o reator continuou queimando por mais de 2 semanas após o ocorrido. O planejamento de emergência foi fazer uma gigantesca estrutura de metal que cobrisse o reator por completo. Inicialmente foi idealizada uma estrutura que abrangesse só a área da explosão, porém os trabalhadores ficariam muito próximos àquela área e poderiam facilmente morrer pela radiação. Então, foi idealizada uma medida provisória que durou cerca de 30 anos, o sarcófago. O primeiro sarcófago foi construído completamente às pressas, faltando planejamento em sua estrutura, o que provocou várias rachaduras no concreto que estavam emanando radiação para fora do sarcófago. O primeiro sarcófago foi feito para durar de 20 a 30 anos e pesava cerca de 7.300 toneladas. Até que em 2016, graças à tecnologia que temos hoje, conseguimos construir um sarcófago gigantesco que cobria a extensão dos estragos. Esse sarcófago foi construído bem longe do local da explosão para proteger os trabalhadores da radioatividade e depois transportado até lá. Ele possui 108 metros de altura e 26.000 toneladas de metal. Depois de toda essa desgraça, o governo simplesmente evacuou a cidade, alegando que eles voltariam em mais ou menos 3 dias. Porém, isso nunca aconteceu. Imagina você acordando e recebendo a notícia que está em risco de vida e tem 40 minutos para pegar o que você puder e vazar da sua casa. Esse grande desastre de Chernobyl acabou por repercutir em várias questões da União Soviética, que já estavam com seus dias contados. Sua força militar, sua economia e seu governo estavam ultrapassados, e com esse desastre, grandes porções de terra que eram usadas para a agricultura foram completamente inutilizadas, o que obrigou o governo a gastar uma fortuna para o reparo dos danos, e também adotar novos modelos econômicos para tentar reparar a desgraça que estava. O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história, a renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Como uma cidade fantasma de um filme, o local se encontra totalmente desolado e parece realmente que houve um apocalipse onde toda a vida humana desapareceu em um piscar de olhos. Chernobyl e Pripyat continuarão desse jeito por séculos, até que a radiação diminua e se possa habitar novamente. Chernobyl ainda é visitável graças ao trabalho daqueles nobres homens que sacrificaram para controlar as consequências da explosão, cobrindo os resíduos com metros de concreto. O novo sarcófago vai conter os materiais radioativos por mais 100 anos. Só que diferente de um copo descartável que você joga e ele se decompõe na natureza, os materiais radioativos podem demorar até dezenas de milhares de anos para serem decompostos e não apresentarem mais perigo. Como uma progressão geométrica, os sobreviventes da catástrofe passaram alguns de seus genes mutados pela radiação para seus filhos, causando um aumento em problemas cardíacos, imunológicos e, infelizmente, um aumento no número de casos de câncer. Isso nos faz questionar até onde estamos chegando, se já não passamos dos limites da raça humana. Se formos analisar friamente, somos animais que conseguiram ir à lua, devastar uma cidade inteira com uma bomba, voar sem ter asas, nadar sem nadadeiras e quase dizimar nossa própria espécie.